Legale, 2023, Analista de Defensoria Pública, DPE Pará, Analista de Tecnologia da Informação, Rede de Computadores. Estabelecer a segurança nas redes de computadores das empresas é uma tarefa indispensável e altamente requisitada no meio tecnológico, isto por conta dos constantes ataques virtuais. Com base no conhecimento sobre a segurança de redes de computadores, assinale a alternativa correta. A. Uma iniciativa interessante para manter uma rede de computadores segura é a utilização de firewall, pois as principais funções deles são identificação de vírus de computador, aplicação de quarentena ao arquivo e exclusão da praga eletrônica. B. VPN é a sigla de Virtual Public Network, sendo este tipo de rede uma rede pública e de fácil acesso, tanto local como remoto. C. Um antivírus é utilizado para monitorar o tráfego de rede e tomar decisão para autorizar ou bloquear determinados tráfegos baseado nas regras estabelecidas de segurança da rede. D. O Network Address Translation, NAT, é uma estratégia de tradução de endereços de rede, podendo ser compreendido como um mecanismo de segurança para a rede interna. E as redes de computadores vêm sendo cada vez mais aperfeiçoadas, e com isso, as redes públicas também. Acessar redes públicas não é algo de risco ou que deve preocupar o usuário, pois todo o tráfego é monitorado e não há possibilidade de roubos de dados ou informações. Resolução: A errado. Há funções do firewall, funções, filtragem de pacotes de dados. Controle de acesso à rede. Função de prevenção de ataques. Não é antivírus. O firewall não identificação vírus, aplica quarentena ou ex-arquivos. D errado. Reuters, definição de VPN, sigla, rede privada virtual. Características, rede privada virtual. Segurança e privacidade para o tráfego de dados. Não é pública. C. Errado. Função, detectar e remove malwares. Não monitora o tráfego de rede, essa é do firewall. D correto. Segurança do NAT, função, traduzir endereços IP da rede interna para externa. Benefícios, ocultar os endereços IP internos. Reduzir o risco de ataques. E errado. Riscos, roubo de dados e informações. Ataques de hackers. Interceptação de paraética e o tráfego. Gabarito, D. Vonesp, 2023, Auditor Fiscal Tributário Municipal, Prefeitura de São Paulo, Tecnologia da Informação. Alguns aplicativos de acesso remoto a computadores via internet conseguem estabelecer uma sessão baseada em comunicação direta entre eles, mesmo quando estão conectados à rede pública por meio de roteadores NAT. Uma técnica que pode atingir esse objetivo em alguns cenários é conhecida como A. Three-way handshake. B. UDP hole punching. C. Flooding. D. Brute force. E. Spoofing. Resolução: A errado. O Three-way handshake é uma operação utilizada pelo protocolo TCP da camada de transporte e não tem relação com o protocolo NAT. B correto. O NAT, Network Address Translation, é um protocolo de tradução empregado em dispositivos como roteadores e firewalls para transformar endereços IP locais em endereços válidos para uso na internet pública. C. Errado. O flooding refere-se tanto ao algoritmo de roteamento quanto a uma técnica de ataque através da rede. No algoritmo de roteamento, de acordo com Kuroz e Ross, quando o algoritmo de roteamento é implementado, cada roteador precisa tomar decisões com base no conhecimento local. Uma técnica local simples é a de flooding, inundação, na qual cada pacote de entrada é enviado para cada interface de saída, exceto para aquela em que chegou. Já o ataque de flooding visa primordialmente saturar, inundar um sistema até que ele fique incapaz de operar ou ficar indisponível para utilizadores legítimos. Esse ataque é comumente dirigido contra servidores e equipamentos de rede. D errado. Brute force é uma técnica de ataque por força bruta, a qual utiliza métodos de tentativa e erro para encontrar combinações de senhas ou outros algarismos que compõem um campo valor desconhecido. E errado. O spoofing consiste em um ataque que altera dados de comunicação para ocultar a verdadeira origem do tráfego.
Isso envolve modificar as informações transmitidas, fazendo com que o sistema-alvo reconheça as solicitações como autênticas. Essas alterações são frequentemente aplicadas aos cabeçalhos dos pacotes de comunicação, que carregam os endereços de origem e destino. As formas mais comuns incluem a falsificação de endereços IP, IP-spoofing, de endereços ARP, ARP-spoofing, de servidores DNS, DNS-spoofing, e de identidades em e-mails, e-mail-spoofing. Conclusão. Gabarito. B. Quadrix, 2023, Administrador de Redes, Conselho Regional de Medicina Minas Gerais. O tipo de NAT, Network Address Translation, que permite mapear vários endereços IP privados para um único endereço IP público é o NAT. A. Estático. B. Dinâmico. C. Overload. D. Unidirecional. E. Simplex. Resolução A. Incorreto. Neste tipo de NAT, uma relação fixa entre endereços privados e públicos é estabelecida, sendo menos flexível para lidar com um grande número de dispositivos. B. Incorreto. Aqui, os endereços privados são associados a endereços públicos temporariamente, permitindo a reutilização de endereços públicos quando os dispositivos privados não estão ativos. C. Correto. Também conhecido como PAT, Port Address Translation, esse tipo de NAT permite que vários endereços IP privados sejam mapeados para um único endereço IP público, diferenciados por portas. D. Incorreto. Não é um termo comum em contextos de NAT. Pode haver confusão, mas geralmente o NAT é bidirecional, permitindo a tradução tanto para a saída quanto para a entrada. E. Incorreto. Não é um termo comumente usado em NAT. O termo simplex geralmente se refere a comunicações unidirecionais, o que não é aplicável ao NAT convencional. Portanto, a alternativa correta é a letra C, overload, pois se refere ao NAT que permite mapear vários endereços IP privados para um único endereço IP público, utilizando a técnica de PAT. Vonesp, 2023, Analista de Sistema Judiciário, Tribunal de Justiça Militar São Paulo. Assinale a alternativa correta relacionada com NAT, Network Address Translation. A. NAT foi uma técnica desenvolvida para resolver o problema do esgotamento dos endereços IPv6. B. Essa técnica faz com que cada computador, dentro de uma rede, receba um endereço IP privado único, que é utilizado para o roteamento do tráfego interno. Quando um pacote precisa ser roteado para fora da rede, uma tradução de endereço é realizada, convertendo endereços IP públicos em endereços IP privados que não são únicos. C. Essa técnica permite que, com um único endereço IP, ou um pequeno número deles, vários hosts possam trafegar na internet. D. Para tornar possível essa técnica, utiliza-se de intervalos de endereços IP declarados como privados na RFC 1918, sendo que os pacotes contendo estes endereços podem trafegar livremente na internet pública. E a NAT reserva as faixas de endereços 10, 00, 0 a 10, 255, 255, 255/8, 172. 16, 0. 0 a 172. 31, 255. 255/12, 168, 192. 0, 0 a 168. 192. 255. 255/16 e 192. 168. 0, 0 a 192. 168. 255. 255/16. A errado. Pegadinha, foi desenvolvida para resolver IPv4 e não IPv6. B errado. O NAT transforma os endereços IPv4 privados da rede interna em um endereço público para acesso externo. C. Correto. O NAT permite que uma rede local acesse a internet usando um conjunto de endereços IPv4 privados e não registrados, através de um único endereço IP público ou um número limitado deles. Assim, uma rede interna pode ter muitos endereços diferentes, enquanto a rede externa funciona com apenas um ou alguns endereços.
D. Endereços IP privados não são roteáveis na internet pública. Assim, é necessário a implementação de protocolos como o NAT para realizar sua tradução possibilitar endereçar corretamente. E os endereços IP privados, destinados a redes internas, estão definidos em 3 intervalos específicos: rede iniciadas com 10, redes iniciadas com 1, 7, 2, redes iniciadas com 1, 9, 2. Conclusão: o NAT é técnica importante para o gerenciamento de endereços IP e segurança de redes. Ele permite que os hospedeiros usem uma tribo se uma propriedade número de deles, A pequeno, que seu economiza público IP e aumenta a segurança da rede interna. Gabarito, C. Vonesp, 2023, Profissional da Tecnologia, Informação e Comunicação, Unicamp, Administrador de Redes. A técnica STEFUFUL de tradução de pacotes IPv6 em IPv4, e que necessita de uma técnica auxiliar para a conversão do DNS, chamada de DNS 64, é denominada A. NAT16, B. NAT32, C. NAT64, D. NAT128 e NAT256. Resolução A. Errado. O NAT16 não é uma técnica utilizada para a tradução de pacotes IPv6 em IPv4. B. Errado. O NAT32 não realiza a tradução de pacotes IPv6 em IPv4, mas sim o gerenciamento do roteamento em redes. C. Correto. O NAT64, RFC 6146, é a técnica utilizada para permitir que hostes IPv6 se comuniquem com hostes IPv4. Para isso, utiliza o DNS 64 para viabilizar a comunicação entre as redes IPv6 e IPv4. D. Errado. O NAT128 não é uma técnica utilizada para a tradução de pacotes IPv6 em IPv4. I. Errado. O NAT256 não é uma técnica utilizada para a tradução de pacotes IPv6 em IPv4. Gabarito, letra C. Vonesp, 2023, Analista, Pref Pindamonhangaba, Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Em uma rede local conectada à internet por um roteador NAT, onde múltiplos dispositivos com endereços IP privados compartilham um único endereço IP público, é correto afirmar que a. Cada endereço IP público só pode atender até 4 endereços IP privados, sendo necessária a contratação de mais IPs públicos para atender mais dispositivos. B. Um servidor web hospedado dentro da rede local consegue receber conexões de um navegador de um computador localizado na internet, fora da rede local, mesmo sem o recurso de port forwarding habilitado no roteador, graças à tradução de endereços do NAT. C. Para que a tradução de endereços funcione, os endereços IP privados na rede local precisam ter o mesmo prefixo do endereço IP público. D. Devido à tradução de endereços que ocorre no roteador, protocolos da camada de aplicação que usam encriptação, como o HTTPS, não podem ser usados por NAT, já que o roteador não consegue desencriptar esses dados. E um dispositivo da rede local só consegue receber pacotes de um host da internet após a comunicação com ele ter se originado a partir da rede local, supondo que o recurso de port forward no roteador esteja desativado. Resolução A. Errado. O NAT, Network Address Translation, não limita ou especifica um determinado número de endereços IP privados que podem ser mapeados para um único endereço IP público. Essa limitação pode ser estabelecida pelo número de portas disponíveis em um protocolo de transporte, tal como o TCP ou UDP. B. Errado. O port forwarding é um mecanismo de encaminhamento de porta utilizado para direcionar o tráfego externo para um dispositivo específico dentro da rede local, tal como um servidor web. Sem a utilização desse redirecionamento, o equipamento de rede ao qual o protocolo NAT está implementado não poderá determinar o dispositivo interno que contém o servidor. C. Errado. A faixa de endereços IP privados é reservada para uso em redes locais e varia no intervalo de 10.0, 0, 0, até 10.255, 255, 255. E a rede 172. 16. 0. 0 até 172. 31. 255.
255. Assim, os prefixos de IP privado e público são, por definição, diferentes. Logo, não há necessidade de ter o mesmo prefixo. D. Errado. Independente de situações de criptografia de dados, o NAT sempre atuará na modificação dos endereços IP e portas, sem interferir em camadas superiores. Ou seja, uma criptografia feita em camada de aplicação, tal como o HTTPS, não irá modificar o modo de operação da tradução do NAT na camada de transporte. E, correto. O NAT possibilita que uma rede interna se conecte à internet utilizando um grupo de endereços IPv4 não registrados e privados através de um único endereço IP externo ou uma pequena quantidade de endereços. Dessa maneira, uma rede interna pode possuir uma vasta variedade de endereços, enquanto a rede externa opera com um ou alguns conjuntos de endereços. Dessa maneira, se uma conexão for estabelecida de fora da rede local, ela não terá acesso a um dispositivo interno específico, a menos que o port forwarding esteja configurado com uma regra correspondente. Quando a comunicação é originada pela própria rede local, o roteador tem a capacidade de associar as respostas aos pacotes iniciais, facilitando a comunicação. Caso o port forwarding esteja desativado, conexões originadas fora da rede não encontrarão o caminho correto para o dispositivo desejado dentro da rede local. Gabarito, letra I. FCC, 2021, Analista Previdenciário, Manausprel, Tecnologia da Informação. Um analista precisa escolher entre usar um Network Address Translation NAT ou um proxy na rede da sua organização. Considerando que seu objetivo principal é distribuir o acesso à internet e à rede interna, optou-se corretamente por um A. Port Address Translator PAT, um tipo de NAT capaz de mapear vários endereços IP privados para um único IP público usando portas para identificar cada requisição das máquinas locais para a internet. B. Proxy, pois este armazena os sites visitados no servidor e distribui para a rede interna, sendo mais rápido que o NAT, uma vez que depende apenas do DNS instalado no servidor. C. NAT, pois este permite utilizar facilmente não só os protocolos TCP e UDP, mas também protocolos suportados por aplicações que utilizam voz sobre IP, potencializando o uso da rede para telefonia IP, teleconferências, etc. D. Port Address Translator PAT, já que este tipo de NAT não possui limitação de número de conexões ativas com a internet em um mesmo momento, permitindo ganho de escala no caso do crescimento da rede. E Proxy Reverso, já que este traduz e direciona as requisições originadas na rede interna para a internet de forma segura. Resolução A. Correto. O NAT, Network Address Translation, é uma função utilizada em roteadores e firewalls que realiza o mapeamento-tradução de um endereço de IP para outro através da reescrita do cabeçalho do datagrama, possibilitando, dessa maneira, a comunicação entre redes IP privadas locais, com seus respectivos endereços IP não registrados públicos, se conectem à rede pública internet. O PAT, Port Address Translation, é um tipo de NAT dinâmico, também chamado de NAT Overload. Sua principal função é a conservação dos endereços IP, e, portanto, utiliza apenas um endereço global, endereços públicos, com fluxo para a internet para todos os hosts internos, endereços privados. B. Errado. Apesar de possuir a função de troca do endereço IP, similar ao NAT, agindo como um gateway entre a rede proxy e a internet, e otimizar o servidor, através da função cache, o proxy não depende de um servidor de resoluções de nomes, como o DNS. A principal função do proxy é sua utilização em hardware, sendo topologicamente posicionado entre a rede e a internet, ou em software, operando no computador, agindo como uma camada intermediária entre um dispositivo terminal. Ambos os modos de operação possibilitam funcionalidades, como o proxy reverso ou proxy cache, responsável por armazenar os sites visitados, e características relacionadas à segurança, proxy firewall, conexões de rede compartilhada e privacidade. Logo, como o objetivo principal é distribuir o acesso à rede interna, as vantagens do proxy são inferiores ao NAT, que pode ser utilizado conservar os endereços IP privados através da tradução de endereços e técnicas como NAT dinâmico e NAT overload. C. Errado.
A função principal da utilização do NAT em uma rede TCP/IP é a tradução de endereços de rede, não sendo utilizada para suporte de aplicações VoIP. D. Errado. O PAT, Port Address Translation, utiliza apenas um endereço global, endereços públicos, com fluxo para internet para todos os hosts internos, endereços privados. O número de conexões possíveis é baseado na capacidade do roteador, pois cada tradução requer 160 bytes de memória, além do estabelecido pelo próprio protocolo para manter a exclusividade da porta, entre 0 e 65.535. E, errado. O proxy reverso é um nó intermediário, topologicamente situado entre a internet e o servidor. Todas as requisições que partem da internet são enviadas ao proxy reverso, que realiza o tratamento e configuração e entrega a solicitação ao servidor de origem. Como o proxy reverso está situado entre a internet e o servidor, é possível utilizá-lo para gerenciar as requisições, realizando o balanceamento de carga dos servidores, mascaramento de IP e limpeza de tráfego. 6 Granhill, 2018, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas Infraestrutura. Inspecionando o acesso à internet de sua casa, um jovem descobriu que os endereços IPv4 atribuídos para os seus dispositivos, impressora, laptop, celular, etc., eram todos de uma rede 139.82.1.0. Como tinha acesso a um servidor instalado na universidade, o jovem descobriu que cada vez que acessava o servidor partindo de casa, a origem da conexão não era de algum endereço da rede 139.82.1.0, e sim de uma rede começada por 200.45. A explicação para tal funcionamento está no uso do A. ARP, B. DNS, C. FTP, D. HTTP e NAT, resolução A, incorreta. O protocolo de resolução de endereços, ARP, Address Resolution Protocol, é um protocolo para mapear um endereço de protocolo da internet, endereço IP, a um endereço de máquina física reconhecido na rede local. B, incorreta. O sistema de nomes de domínio, DNS, Domain Name System, é um banco de dados hierarquicamente distribuído, que é uma maneira elegante de dizer que suas camadas são organizadas em uma ordem definida e que seus dados são distribuídos por uma ampla gama de máquinas, assim como as raízes de uma árvore ramificam da raiz principal. O protocolo DNS funciona quando o computador envia uma consulta DNS a um servidor de nomes para resolver um domínio. C. Incorreta. O protocolo de transferência de arquivos, FTP, File Transfer Protocol, é um protocolo padrão da internet para transmissão de arquivos entre computadores na internet por meio de conexões TCP/IP. D. Incorreta. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. O HTTP é o protocolo subjacente usado pela World Wide Web e esse protocolo define como as mensagens são formatadas e transmitidas e quais ações os servidores da web e os navegadores devem executar em resposta a vários comandos. I. Correta. Network Address Translation, NAT, tradução de endereço de rede, é o processo em que um dispositivo de rede, geralmente um firewall, atribui um endereço público a um computador, ou grupo de computadores, dentro de uma rede privada. O principal uso do NAT é limitar o número de endereços IP públicos que uma organização ou empresa deve usar, tanto para fins econômicos quanto de segurança. No caso da questão, o endereço público é o da rede começada com 200.45 e o privado é 139.82.1.0. Gabarito, letra I. 6 Granhill, 2012, Analista, Inova, Sistemas. Uma empresa foi contratada para instalar, em um pequeno escritório, uma conexão com a internet de modo que as diversas máquinas locais, cada uma com seu IP local, utilizem apenas um endereço IP global para essa conexão. Um método para implementar esse tipo de conexão é através de A. NAT dinâmico, B. NAT estático, C. Proxy anônimo, D. Proxy PHP e servidor DHCP. Resolução A. Correto. NAT, e ao enunciado, o endereço NAT público foi citado como IP global, ou seja, o NAT público, ou IP global,
é a forma que a organização se comunica com o mundo exterior. B. Errado. O NAT estático mapeia endereços IP privados para endereços IP públicos de forma permanente. C. Errado. Um proxy anônimo oculta o endereço IP real do usuário ao acessar sites na internet. D. Errado. Um proxy PHP é um script escrito em linguagem PHP que atua como intermediário entre o navegador do usuário e a internet. I. Errado. Um servidor DHCP é responsável por fornecer endereços IP automaticamente aos dispositivos em uma rede local. 6. Granhill, 2012, profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Engenharia de Telecomunicações. Network Address Translation, NAT, constitui uma técnica para minimizar a falta de endereços IP. Como consequência, foram criados endereços privativos em cada classe. Na classe B, o intervalo de endereço reservado é A. 172.16.00 até 172.255, 255, 255/24. B. 172.16.0, 0 até 172.31, 255, 255/12. C. 172.16.0, 0 até 172.16, 255, 255/16. D. 128, 64, 0, 0 até 128, 64, 255, 255/12. E 128, 0, 0, 0 até 128, 255, 255, 255/24. Resolução: o intervalo 172.16, 0, 0 até 172.31, 255, 255/12 representa endereços privados na classe B, destinados a redes locais que utilizam NAT para se conectar à internet. A notação /12 refere-se à máscara de subrede, indicando que os primeiros 12 bits são usados para identificar a rede, enquanto os bits restantes estão disponíveis para os hosts dentro dessa rede. Gabarito, letra B. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI. Agradeço a Deus por me dar a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas através do meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês e que os guie em seus estudos e objetivos em TI.